E é neste contexto que Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos que nós vamos ler um texto bíblico da palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 49. É Jesus quem diz: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48. E destas coisas sois vós testemunhas. Claro, aqueles discípulos que ali tinham visto ele ressuscitado. E terminando com o versículo 49 que diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E uma das coisas interessantes que eu achei neste texto e no pedido ou na ordem de Jesus para aqueles discípulos que agora eram testemunhas oculares, viram a Jesus que eles conheceram em vida, morrer, ser crucificado numa cruz, padecer, mas o viram ressuscitado. Eles eram testemunhas. E a missão deles, Jesus falou bem claro, era pregar o evangelho do arrependimento, ou seja, chamar as pessoas a reconhecerem os seus pecados, a se arrependerem, mas o lado bonito, o lado do amor é o quê? Que a remissão destes pecados, ou seja, o preço deste pecado, o perdão deste pecado, já tinha sido pago pelo sacrifício de Jesus. Então Jesus disse: agora vocês vão pregar esta mensagem de arrependimento e da remissão dos pecados em todas as nações. Acabou o preconceito. Agora vocês não vão ficar só em Jerusalém. Vocês não vão falar só para o povo judeu. Vocês vão espalhar para todo mundo esta mensagem. Aí ele disse: eu vou enviar. É uma promessa que ele fez no contexto aí. A promessa do meu Pai. Agora eu vou fazer um parênteses com você aqui que eu achei super interessante isso. Deus Pai fez duas promessas. A primeira delas foi Jesus. Lá no Éden, Deus Pai prometeu a Jesus. E ele repetiu esta promessa pelos profetas. Várias vezes na Bíblia, a promessa de Jesus reaparece. Jesus disse: eu cumpri. O versículo anterior deste que a gente leu, ele diz: irmãos, filhos, discípulos, eu cumpri, precisava padecer porque eu precisava cumprir tudo que estava escrito de mim nas Escrituras. Ele até menciona lá em Moisés, lá nos profetas e lá nos Salmos. De onde estava Deus Pai colocou promessas sobre Jesus, eu tinha que cumprir tudo. E eu cumpri. Agora, ele tendo cumprido e já ressuscitado, ele diz: eu envio agora sobre vocês a promessa do meu Pai. Então, Deus Pai fez duas promessas. Uma contendo Jesus, o Filho, e a outra contendo quem? O Espírito Santo. Ele diz: eu vou enviar a promessa do meu Pai, portanto, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E nós já conhecemos o que foi este revestimento de poder, a descida do Espírito Santo, que não veio para passear aqui ou só para trazer um movimento, mas veio para ficar conosco. O papel de Cristo já foi cumprido, a missão dele já cumpriu. Mas a missão de vocês agora é pregar o evangelho, arrependimento e que Jesus tem poder para remir os vossos pecados. Mas ele disse: então fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, a vossa missão é essa, mas não comecem agora. Você percebeu isso? Não comecem agora. Os discípulos de Jesus, os 12. E Jesus disse: olha, a vossa missão, vocês que representam aqui, estes 12 representam uma igreja. A vossa missão é pregar o evangelho, o arrependimento e a remissão, mas não vão ainda. E a pergunta para nós é: por quê? Por que Jesus não deixou eles começarem a missão e no meio da missão os presentear com o poder? E nem dar ali na mesma hora. Mas foi algo especial, que deveria ser esperado, que deveria ser buscado, que aqueles discípulos deviam subir para o cenáculo e esperar, e orar, e buscar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E esperar mais, e buscar mais, e esperar mais. Ele diz: olha, o vosso trabalho é evangelizar.
é seguir a obra de Deus, é fazer a igreja crescer, é abençoar a igreja, é ser igreja. Mas vão para Jerusalém primeiro e fiquem lá esperando essa promessa até que. Muito bem, fazendo uma pausa neste texto aqui, nesta semana eu assisti 2 notícias. Uma me preocupou, já tem sido uma preocupação há um certo tempo na minha vida, e outra me atemorizou, me assustou mesmo. A primeira delas me preocupou, eu escutei um senhor evangélico falando, trazendo um mini documentário, se é que eu posso dizer assim, que eu não sabia disso. Depois daquele avivamento, chamado avivamento que houve na Universidade de Osbury, foi aqui nos Estados Unidos, foi nas notícias. Muitos brasileiros, inclusive daqui, passou no Brasil, alguns vieram do Brasil aqui para estar lá, porque foi algo que chamou a atenção, aqueles jovens numa universidade wesleyana. Depois de uma reunião, de um culto lá de capela, geralmente as universidades têm aquela capela, né? No fim do dia ou em horários especiais, eles começaram a cantar e louvar e etc, e orar, e aí os rapazes jovens não queriam mais sair, sentindo a graça de Deus, ficaram e viraram a vigília, foram buscar como é que chama, o colchãozinho deles, o que tinham lá, né? E voltaram para a igreja e ficaram por lá mesmo. E no outro dia apareceu um outro grupo e aquilo começou eles ficaram felizes naquele lugar, na casa de Deus, e aquilo começou a chamar a atenção dos outros da faculdade, a estarem juntos, né? Então eles disseram, e os líderes não pararam com aquilo e deixaram acontecer, segundo eles já tinha acontecido isso na história daquela universidade. Então eles deixaram continuar aquele culto contínuo, e o culto não terminava nunca, e os jovens estavam ali, as pessoas curiosas da cidade começaram a encher, depois de outras cidades, e etc. E entre uma coisa ou outra, seja do mover de Deus, ou já daquela realidade de, né, enfim, de um culto contínuo que estava já abençoando, né, a nação e talvez até o mundo, no sentido de nos fazer lembrar de parar a realidade da nossa vida e buscar um avivamento do Senhor. Então pode ter servido para muitas coisas, até que chegou o dia que a direção da universidade entendeu que era o tempo de parar, até porque a cidade era uma cidade pequena e já não tinha mais espaço para o número de pessoas que estavam chegando de toda parte do mundo, inclusive, para estarem cultuando ali junto com aqueles jovens. O fato é que aquele avivamento, supostamente ali, aquele encontro, aquele evento em Osbury, terminou, e essa notícia que eu ouvi é que aquilo foi um começo, porque tem havido, isso eu não sabia, desconhecia, ontem foi a primeira vez que eu ouvi isso, tem havido avivamentos como este de Osbury nas universidades do país, dos Estados Unidos. Mas esse senhor que reportava sobre isso, ele disse, no entanto, estes avivamentos me têm preocupado muito. Por quê? Porque quando você vai olhar o que acontece nas suas reuniões, só existem 2 coisas. É 90% de uma coisa, 10% de outra coisa. Quais são essas coisas? 90% é louvor. O centro do tempo, das atenções e de tudo, é a banda de louvor, é a música, são os louvores. Então, os jovens e adultos e aqueles que estão se reunindo na universidade, mas de maioria geral, são jovens, né? Então eles estão ali, eles vão para o louvorzão, vão para louvar ao Senhor e estão ali e ficam muito alegres. E essa pessoa fala, olha, é 90% de louvor, 10% de oração. Ele não usou a porcentagem, para ser sincera. Ele disse, é muito louvor, um pouco de oração. E ele perguntou, e a palavra? Ele disse, quando eu assisto a reunião deles, ele disse, a pessoa que vem falar é como quem diz, irmãos, olha, me dá um minutinho aqui, vamos falar um pouquinho da palavra aqui, daqui a pouco a gente volta ao louvor. Foi essa a colocação dele. E ele disse, isso me preocupa. Ele fez a comparação do que está acontecendo hoje com o tempo de Charles Finney. Eu desconheço, ele foi crítico e eu não faço questão de conhecer. Mas quando ele disse, olha, quando Jesus mandou os seus discípulos, quando Jesus esteve conosco, quando ele falou de Jesus, eu já tomei a sério. Porque quando ele criticou Charles Finney, eu falei, primeiro que eu não sei o que o sujeito fez, deixou de fazer, e a crítica dele eu ouvi, mas eu não estou muito interessada nisso. Mas quando ele falou de Jesus, eu digo, peraí, né? Antes de terminar a reportagem, deixa eu ouvir o que ele tem para falar. Ele disse, Jesus não treinou os discípulos com guitarra, com bateria. A ordem de Jesus foi ir de pregai. E o que fez este mundo, o mundo da época, não só do tempo de Jesus e dos apóstolos, mas o tempo de Paulo, que encheu, as palavras bíblicas é que este Paulo, eles usavam assim, encheu o mundo, né, do cristianismo. Paulo
Paulo sozinho, junto com os seus ajudantes, que alguns depois traíam ele, era uma vida difícil. Outros juntavam-se a ele, né? Outros alcançavam força de conhecer o sofrimento dele, outros ficaram entristecidos com o sofrimento, entre umas e outras. Este homenzinho viajou o mundo da época, levou o evangelho, formou obreiros, porque o jovem Timóteo ficou para trás para ensinar o mesmo evangelho de Paulo. Aleluia. E Paulo dizia o que eu aprendi do Senhor Jesus. Então Jesus enviou os seus para pregar o evangelho. E aí esta pessoa do documentário, ele diz, outros avivamentos na história bíblica e da nossa história eram avivamentos da palavra. Não é que não tinha hinos, era como nós na Betânia, nós sempre cantamos, nós nos alegramos, e era assim os avivamentos antigos, que se cantavam em Azusa Street. Você vê hinos sendo cantados, naqueles que reportaram, né? Contaram do que acontecia ali, às vezes hinos espirituais, mas na maioria das vezes os hinos da harpa ou outra coisa, mas a palavra, a oração e a palavra era o centro daquele trabalho. Então, essa foi a primeira notícia que me preocupou. Porque todos nós queremos que o povo venha para Deus, que as almas sejam ganhas. E a pergunta daquele homem foi, será que eles estão verdadeiramente sendo salvos? Será que é um avivamento verdadeiro que está trazendo aquilo que acabamos de ler? Jesus disse, vocês têm que pregar arrependimento e a remissão dos pecados. Arrependimento é uma mensagem dura. Porque quando você chama alguém ao arrependimento, vocês têm que estar dizendo que ele é o quê? Pecador. E a palavra, a mensagem do evangelho é essa, foi que João Batista pregou, Jesus pregou, e ele agora diz para nós, vocês têm que pregar a mensagem do eu já cumpri tudo. O Cristo foi morto e já ressuscitou, para você pregar a mensagem do arrependimento. Agora, a segunda parte, olha que interessante, a remissão dos pecados. Este é o amor de Deus. Nós muitas vezes vamos pregar o amor. Ontem eu escutava um hino ali naquele nosso encontro lindo, muitos hinos. Um dizia, o amor tem um nome, o amor tem um nome, o amor tem um nome, e etc. Muito amor, mas estava desvinculada destas duas verdades. O amor está na remissão dos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e pôde remir e nos redimir, ou seja, nos comprar de volta. Aí está o amor. Mas o nosso problema era o pecado, e o amor veio para pagar o preço do pecado. Então não pode ter amor bíblico do evangelho desvinculado do problema, que é o quê? Qual é o nosso problema na humanidade? Pecado. Mas as músicas, o que estão fazendo? As palavras destas músicas aonde estão levando? E nós com certeza poderíamos falar sobre o poder, né, manipulador, e por que nós nos apaixonamos tanto por música? Às vezes eu fico impressionada. Quantas horas a gente consegue escutar música e louvar, e ficar, né, cantando, e quanto tempo nós conseguimos ouvir a palavra de Deus? E o que é que deve encher um culto? Segundo Jesus, segundo aquilo que ele treinou os seus discípulos para fazer, segundo aquilo que ele mandou-os fazer, foi priorizar o quê? A palavra de Deus. A segunda coisa que eu assisti foi um videozinho muito curto, e dizia, olha, abram os olhos para vocês enxergarem um ritual satânico acontecendo dentro de uma igreja. E eu falei, isso é forte demais. Mas a foto que já mostrava era um tipo de um cajadão desse tamanho assim, de madeira, até embaixo. E ali estava o pastor da igreja Betel e outras pessoas que eu não reconheço. Eu sabia que era da igreja Betel porque estava escrito embaixo. E eu reconheço o pastor da igreja, mas os demais não. E naquele curto vídeo, então, eles estavam declarando, porque eles acreditam nessa colocação apostólica, né, que Deus está levantando apóstolos para serem mini-deuses nesta terra hoje. Algo enganoso, é algo maligno. Mas, enfim, eles ali estavam numa cerimônia e estavam segurando, eram mais ou menos 6 pessoas naquele cajado, e declarando o fim do racismo e etc. E naquela declaração, eles fizeram uma colocação verbal de palavras, que depois a pessoa que pôs o vídeo mostrou alguém do satanismo, usando as mesmas palavras a nível de declaração, e eu realmente fiquei chocada. Porque uma vez que a gente vê um abismo chamar outro abismo, a gente sabe e reconhece que alguns grupos estão doutrinariamente apartados da verdade das Escrituras, mas a gente nunca quer crer que vai chegar a um nível de coisas literalmente, a gente pode, como crente, a gente fala, olha,
são coisas que não são do Espírito de Deus. Eu já falei isso algumas vezes ensinando, ou enfim, em comentários. Eu digo, irmãos, cuidado, porque há movimentos espirituais que parecem que estão no meio do contexto da igreja de Deus, da igreja evangélica, de uma igreja pentecostal ou carismática, mas que não são de Deus. Mas chegar a observar, a ver um vídeo, a ver uma coisa como essa, que seja literalmente, comprovadamente satânica, é forte demais para qualquer crente, irmãos. É muito forte, muito difícil, por isso eu digo, me chocou. Mas quando eu olho para esta realidade, eu tenho que pensar o seguinte, vamos olhar para nós. Nós estamos neste meio de uma vida de avivalismo falso, só de louvor, botando louvor no centro, endeusando, ou vivendo este sem palavra? Claro que não. Pela graça de Deus, nós que estamos aqui, conhecemos a verdade, amamos a verdade, desejamos a palavra, queremos a orientação da palavra. E só há 2 lugares para estar em uma situação como essa, foi a minha reflexão nesta manhã, quando pensava nesta palavra. Uma é estar no problema. E vamos todos dar graças a Deus que nós não estamos no problema. Nós podíamos ser parte de uma Betel da vida. Nós podíamos estar numa igreja como estas que, parece de avivamentos e coisas que parece um mover de Deus, mas que na verdade está sem a essência maior que é a palavra. Mas vamos dar graças a Deus que nós não somos parte do problema. Quem pode dar glória a Jesus? Mas se nós não somos parte do problema, eu me perguntava para o Senhor, então para que esta mensagem? Para sermos parte da solução. Para nós podermos orientar alguém. Alguém chega perto da irmã, do irmão, de nós, e às vezes nos conta, olha, aconteceu isso, e nós podemos ter uma palavra de instrução. Como aquela pessoa que estava documentando, ele falou, olha, quando eu olho para isso, me chama a atenção, e quando eu lembro de Jesus, então ele trouxe ali uma instrução baseada em Cristo. Histórica, ele falou de Fine, e falou de Jesus. Jesus não mandou os seus discípulos para fazer shows em todas as cidades, mas sim para pregar o evangelho e ensinar a palavra em todas as cidades. Então eu digo, Senhor, e onde está a solução? Olhei para o texto que nós já lemos de Lucas 24, mas eu disse, olha, vamos olhar para a igreja que foi formada, que Jesus deixou. Jesus pregou o evangelho do reino, mas ele apresentou um novo testamento, e ele disse aos seus discípulos, conforme nós lemos, olha, vocês vão ter esta missão de pregar o evangelho, vocês vão dar seguimento à igreja de Cristo, mas primeiro fiquem em Jerusalém, até que vocês do alto recebam poder. E aí eu pergunto, o que aconteceu com essa igreja? Primeira coisa, eles ficaram e obedeceram e receberam o poder. Atos capítulo 2, quem se lembra? Glória a Jesus. Mas o que eu aprendo desta igreja que pode nos ajudar a sermos solução para uma realidade de uma igreja evangélica hoje que está se partindo? Porque aquilo que eu estou falando hoje, este pastor, esta pessoa que trouxe o documentário, eu mesmo tive uma certa dificuldade. No princípio eu estava tentando reconhecer se ele era do bem, do mal, crítico, que linha que ele estava. Por quê? Por que eu queria reconhecer? Porque nós, como evangélicos, estamos tão divididos. Alguém escuta uma palavra como essa a mim e vai dizer, você é preconceituosa, você é da antiga, você está entendendo? Nós nos julgamos uns aos outros e nós nos diferenciamos e queremos crer que no fim todo mundo vai para o céu, porque é melhor crer assim. Mas a verdade é que nós estamos muito divididos. Então nós olhamos e temos que olhar, não há outra saída senão olhar para a palavra, para a solução. E a igreja que nasceu segundo a orientação de Jesus Cristo e segundo o poder do Espírito Santo, quem pode dizer amém? Quais são as 3 soluções que Jesus e o Espírito Santo providenciaram para a igreja daquela época? Serão as mesmas para nós. Serão as mesmas para nós. Sabe qual é a primeira? A igreja daquele tempo estava sempre junta. Vou falar com palavras mais diretas que a gente vai ficar até um pouco incomodado. Tinha culto todo dia. A igreja primitiva, eles estavam juntos todo dia e tinha culto todo dia, talvez até mais do que um por dia, né? Claro que não dava para todo mundo em todo culto, é mais ou menos como lá no Brasil, né? Nas nossas igrejas tem o culto da manhã, que somente algumas mamãs, né, irmãs podem ir. À tarde alguém foge do trabalho na hora do almoço para participar ali da reunião da oração. À noite tem culto, enfim, dias que tem atividades, mas a igreja sempre tem atividade e os crentes estavam sempre juntos. Isso, irmãos, é uma chave. E aí eu lembrei logo lá das mamãs no Brasil, que conta as histórias, o que fazia com os filhos? Carregava para o ciclo de oração. As irmãs do Brasil, as palavras dentro do mesmo, o ciclo de oração é as irmãs,
Ninguém fala dos filhos, mas tá tudo lá, irmão, jogadinho no canto, brincando, desenhando, e a mãe orando lá, cheia de poder e orando, intercedendo. E eu sei que a mesma verdade é em Angola, na América Central, para todo lado. Mas a primeira vitória, chave da vitória da igreja primitiva, e que tem que ser a nossa, é que nós não precisamos de um avivamento, nós não precisamos de um show. A primeira chave da vitória da igreja primitiva é que eles estavam sempre juntos. E era culto. Claro que depois do culto também tinha comidinha. Tinha, irmãos. A prova está na Bíblia. Quem pode dizer amém? Né? Até Paulo tem que chamar a atenção do assunto da comida na Santa Ceia. Quem lembra disso? É porque tinha comida, irmãos. Todo dia tinha coisa na igreja. Todo dia. E na igreja Betânia era um empurrão, né, irmão? Ninguém deixava a gente em paz. Né? Quando você não vinha, irmã, por que não veio, irmã? Então o crente tinha que vir para a igreja direto e pronto. Porque é o que a Bíblia nos ensina, que a nossa vitória está nisso. Agora, um crente que vive um sábado, que é o nosso dia de descanso, de praia, de festa, de tudo. Amém, irmãos? Até para nós mesmo. Não estou falando de carnalidade, não. Estou falando de coisa de crente. A igreja estava sempre junta. E entre rir e se alegrar, e depois comer, e depois estar juntos, e cantar, e orar, e ouvir a palavra, a igreja estava junta todo dia. E isso fazia a gente estar mais junto das coisas de Deus. Ninguém precisava de estar visitando, de estar em avivamento, em nada. Mas estávamos pastoreados e juntos, porque essa era a primeira coisa. Segunda coisa, havia liderança. O que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos é a liderança das coisas naturais. É o interessante, como Deus permitiu haver liderança para as coisas materiais. Significa que Ele quer na igreja que se ajuste. Eu, às vezes, tenho dificuldade com essa área. Mas o que são as coisas humanas, naturais? Que o diaconato, no caso da liderança, né? Os líderes nas coisas materiais eram os diáconos. Lida do quê? É questão de ajuda na época, como na época ajuda social, filantrópica. Quem tem a necessidade. Deus tem, né, na igreja uma liderança, um diaconato para trabalhar, e tem irmãos que, né, se movimentam. Nós sempre fizemos garage cell e outras coisas. Há trabalho e há uma liderança nas coisas sociais, porque nós somos gente. Quem é gente aqui diz amém, por favor. Mas porque somos igreja, nós encontramos em Atos dos Apóstolos a liderança espiritual. Na mesma passagem que fala do diaconato, o apóstolo Pedro e os demais dizem, porque não está certo nós estarmos gastando o nosso tempo e a nossa preocupação. Quando Deus tem homens de Deus responsáveis por isso, nós vamos permanecer na oração e na palavra. Ou seja, a vitória da igreja primitiva estava em que a sua liderança espiritual na oração e na palavra. Então, se você é liderança na igreja, se Deus tem um chamado ministerial para você, das coisas espirituais, deveríamos estar buscando a oração e a palavra. E nós que somos igreja, precisamos orar pelos obreiros do ministério, a começar do pastor da igreja, aqueles que já estão no ministério, e por aqueles que haverão de estar no ministério, para que eles se dediquem, para que eles se levantem naquilo que o Senhor os constituiu para fazer, que é na oração e na palavra. Escute, por favor. São eles que Deus mandou. Quando você estiver doente, escute, por favor, igreja. Deus instituiu essa liderança em Atos dos Apóstolos. E Ele disse no contexto paulino, foi a estes líderes que Ele disse, quando você estiver doente, vá aos presbíteros da igreja, porque eles te ungirão. O que é isso? É oração. Eles vão te ungir com óleo e você será curado. Então nós como igreja, a chave não é no cajado, não é no avivamento, é orar pela liderança da igreja, para que permaneçam na oração e na palavra, para nos guiar neste caminho, para que quando nós necessitemos, eles estejam cheios da graça de Deus, cumpram, nos ensinem no caminho de Deus, e orem por nós, e nos unjam, e nos abençoam, não em unção nova, não em patetice enganosa neste mundo, porque nós não precisamos disso. Quem pode dizer amém? Então vamos ser parte da solução, e parte desta solução, se você é ministro espiritual, é fazer a sua parte.
E parte da missão somos nós em orar por eles, em gemer por eles, em incentivar a eles, em inclusive esperar deles, aleluia, para que sejam usados por Deus. Por último, é a nossa parte. E onde é que eu encontro isso? O batismo no Espírito Santo, e nós vamos terminar com isso, mas eu achei super curioso, super interessante isso. O batismo no Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2. E eles falaram em línguas, e Pedro, principalmente, é a pessoa que mais chama atenção pelo contexto bíblico, né? Prega e começa a ver sinais. Aparecem outras pessoas menores, tipo Filipe. Então, você vê pessoas que não são dos 12 sendo usados por Deus, no contexto de Atos dos Apóstolos. Mas aí, em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, falando para uma igreja tão misturada, tinha muita gente gentílica dentro dela, era um dos problemas, inclusive. A maioria das igrejas que Paulo pregava era mais de judeus convertidos ao cristianismo. Mas a igreja de Corinto era uma igreja de maioria gentílica. Então, ou seja, não tinha aquele crescimento religioso do mundo judaico, né? Então, o Espírito Santo inspira Paulo a ensinar sobre os dons do Espírito Santo. Aliás, o contexto lá de 12, ele começa falando assim: eu sei que vocês eram gentílicos antes. Vocês eram gentios. Aí ele passa para frente e diz: olha, Deus Pai deu os dons, o Filho deu os ministérios, mas o Espírito deu os dons. Agora vamos contextualizar aqui um pouquinho. Jesus disse: a vossa missão, agora vamos falar de nós todos individualmente. Chega de ministério, chega dessas outras coisas. Nós, como crentes, qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho. O Evangelho do arrependimento, da remissão dos pecados. Amém? Essa é a nossa missão. Mas ele diz para nós: não vão ainda ficar em Jerusalém e busquem, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ide por todo mundo, né? Assim, pregai o evangelho, faça a missão, cumpra. Não é que ninguém possa pregar antes, no nosso contexto aqui, né? Mas deveríamos buscar. Agora, em 1 Coríntios 12, Paulo descreve algo que não tinha aparecido em lugar nenhum na Bíblia antes. Ele diz: os dons do Espírito, ou seja, este Espírito que foi derramado, deu dons na igreja. Aí eu fui levada nesta manhã a observar o que é que Deus deu para nós, povo, igreja, para fazer. Porque enquanto Ele deu para o ministério, a oração e a palavra, Ele deu para a igreja os seus dons. E lembra dos primeiros dons, está lá: sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de ciência. E o terceiro dessa categoria de inspiração é o discernimento de espírito. Para que usa isso, os dons da inspiração? No compartilhar da palavra de Deus, irmãos. 1 a 1 ou 1 a 10, não importa. Você abre a Bíblia e a palavra da sabedoria. O Espírito, quando dá o dom da sabedoria, você fala, encontra e vê sabedoria, ciência. Está aqui um homem que, quando abria a Bíblia, né, às vezes começava a ler uma coisa, de repente, Deus lhe dava um entendimento científico. Eu digo, será que isso é do engenheiro Euronides? Será que isso é de um tipo Elon Musk que lê tudo tipo de ciência do mundo? Quem sabe que esse homem com 9 anos lia sobre o negócio de astronauta, de tudo. Ele já estava lendo sobre aquilo que ele está fazendo. Com 9 anos ele já estava lendo. Será que isso é ciência do homem? Ou ciência de Deus? E quando a gente menos imaginava, aleluia, numa classezinha do STB com 2, 3 alunos, a palavra da ciência se revelava. E nós, 2, 3 alunos, dávamos glória a Deus. Aleluia, éramos abençoados, porque este é o dom na igreja. Então o dom está para a palavra. Mas olha os próximos dons: dom de fé, dom de curar e dom de maravilha. São os dons de operação. O presente para a igreja de nós e a nossa saída, a nossa solução é estarmos juntos, é obedecermos e estarmos debaixo da liderança e orarmos pela liderança. Mas em terceiro, é sermos igreja na atuação do Espírito. E a primeira atuação tem a ver com o nosso compartilhar da palavra um com o outro, aleluia. Mas a segunda tem a ver com a operação. Nunca esqueço, a irmã não está aqui, quando foi ao Brasil a primeira vez depois de muito tempo. E estando lá uma crente, a pessoa manifestou demônio. E ela estava lá, não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha outro crente para orar com ela. E ela olhou para dentro e disse: Senhor Jesus, sou eu e tu aqui agora. E ela diz: naquele momento eu digo, eu não posso fazer outra coisa, eu sou crente. E coloca a mãozinha lá, em nome de Jesus, aleluia! E para a alegria dela, do nome de Jesus, o demônio saiu, aleluia!
E ela jamais esquecerá esta experiência. A fé, as maravilhas e o dom de curar é o presente que Deus deu para a igreja. Nós não precisamos de movimento. O discernimento do Espírito sabe discernir de onde vem, de que Espírito vem. Mas na igreja ainda tem a operação do Espírito de Deus. E tem outra coisa, a marca dos sinais. Jesus diz isso em João, se repete várias vezes. Ele diz, eu faço estes sinais para que eles creiam. Nós queremos o evangelho pregado, mas não queremos buscar os sinais para que eles creiam. Porque segundo a Bíblia ele diz, eles têm que vir no vosso meio e ver o vosso amor. Este é o primeiro. Que vocês estão juntos sempre. Que vocês amam estar na igreja. A irmã Vânia sempre dizia isso lá no Ponciano. O pessoal dizia, você é rato de igreja. Mas Vânia, hoje também, onde você vai agora? Vânia, vou para a igreja. De novo? Hoje também? Vânia, aqui entre nós, você vai todo dia para a igreja? Aí ela dizia na época, não, segunda não, mas os outros sim, todos. 6 dias. Amém, irmãos? Mas segundo a palavra, os sinais que Cristo fazia para que as pessoas crescem. E é isto, curas, maravilhas e fé. Foi o dom que o Senhor deixou para a igreja. E por último, ele deixou as línguas, deixou a interpretação de línguas e deixou as profecias, que diz Paulo que esse é o primeiro. Eu botei por último aqui pela ordem da leitura, mas Paulo depois gasta um capítulo inteirinho. Estes são os dons de revelação, que as línguas nos edificam a nós mesmos, numa área que a gente nem entende como está acontecendo, mas que dele deu para nós e foi a marca do batismo. E foi a marca do batismo. E esta é a saída para a igreja. Os dons de o quê? De revelação. Outro tem, ele diz que busca interpretação, e até não fica falando língua muito alta em casa, sim, né? Fala um pouquinho na hora do culto da oração, do louvor, sentiu a graça de Deus, fale mesmo. Paulo até disse, não se envergonhe não, e eu falo mais do que todo mundo aqui. Falou ou não falou? Quem dá testemunho que Paulo falou isso, né? Então pode falar, ele diz, mas também não fique dando show de língua, né? Porque às vezes a gente fica muito feliz o tempo inteiro para atrapalhar o culto, a não ser que tenha alguém que interprete. Porque a igreja é edificada. A revelação é trazida. E ele dizia a profecia. Que mistério há na profecia? É um dos dons da revelação. E o que Paulo conta depois sobre este dom? Ele diz, irmãos, busquem os dons da profecia. Porque se entrar um indulto no vosso meio, e o segredo do coração dele for revelado por boca de um da igreja... Não tem especial, a irmã está orando lá, de repente ela começa a falar. O segredo do coração. Paulo diz, aquela pessoa dirá, verdadeiramente Deus está neste lugar. Então a saída para a igreja é olharmos outra vez, amada Betânia, para Atos dos Apóstolos. E querer para nós o que o Senhor nos deu. Ele não quer e não nos ensinou um evangelho de avivamentos e de música, não desprezando a música. Nós cantamos Bless the Lord, oh my soul, e eu vou terminar com isso, porque eu creio que nós já entendemos. Quem entendeu? Vamos buscar o que Deus nos deu. Mas Matt Redman, o escritor desta música, um tempo na sua igreja, o pastor decidiu, e ele era o líder de louvor, concordaram, vamos tirar todos os instrumentos, vamos ver se nós sabemos louvar a Deus. E ele era já grande, conhecido internacionalmente. E ele tinha que liderar o louvor sem o violãozinho dele, sem a música por trás, sem todas as coisas. E o pastor disse, vou fazer isso até que nós, como congregação, aprendamos a louvar de novo a Deus. Vamos tirar todo o extra e vamos aprender. Por incrível que pareça, meu marido ontem veio com a história, não sei onde que ele arrumou, depois você me diz, ou diz para os irmãos onde que ele arrumou, que ele viu de um pastor que dizia, dava o testemunho que estava sofrendo demais com a música da igreja. E ele disse, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar a música da igreja, vai ser um escândalo. O que eu faço, Senhor? Ele disse que o homem já estava se ficando com ulcerado, passando mal, chorando, porque como vai ser, Senhor? Mas a verdade é que é uma carnalidade aqui, isso não é de Deus. E ele estava gemendo e gemendo, não fez nada para nossa alegria, né, irmão? Obreiro. Fez nada, pastor. Mas estava gemendo. Estava gemendo. Ele disse que aconteceu, demorou tempo. Mas um a um começou a ir embora. Quando o último foi, ele disse, graças a Deus, agora nós estamos livres. E aí botava aquele playback e o pastor cantava os hinos da harpa. Ele disse, agora eu estou feliz porque nós temos liberdade espiritual. E eu não mudo essa situação até que Deus nos dê vitória para a gente aprender a louvar a Deus de novo. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Que nós busquemos
a viver aquilo que Deus nos deu. O evangelho de poder. E vamos buscar dele até que ele nos dê para a gente ser igreja. Quem quer ser igreja? Quem quer operar como igreja? Quem quer orar pelos líderes da igreja? Pelo ministério? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Blessed assurance, Jesus